XIX, a relação entre a mulher e a sociedade é uma relação conturbada. A gente falou que as mulheres e as crianças no movimento trabalhista, lá lembra que a gente falou da Revolução Industrial e tal, elas eram sujeitas às mesmas condições de trabalho, né, naquele período, porém, elas recebiam menos. Então a gente já vê aí uma situação muito ruim. E no século XIX, a mulher não tinha direito a absolutamente nada. Ela não tinha direito a votar, ela não tinha direito a estudar, ela não tinha direito a absolutamente nada. Todo o trabalho da mulher, numa sociedade patriarcal que foi construída assim, todo o trabalho da mulher, ou toda a função cabida à mulher, era a relação à questão do lar, de estar dentro de casa, de cuidar da casa, das crianças, etc. E aí, a mulher, o feminismo, ele surge no século XIX para trazer uma outra concepção sobre a função da mulher dentro da sociedade. E aí, através dessa concepção que ela tenta construir, que tenta ser construída, é para que a mulher faça parte da sociedade. Porque a mulher não tinha direito a nada. A mulher sentava numa mesa, ela não podia falar sem que o marido desse permissão para ela falar. E se ele desse permissão para ela falar, e ela falasse alguma coisa que estava em discordância daquilo que o marido estava falando, ela poderia até ser punida por isso, porque ela tinha que estar em acordo com o marido o tempo todo. Ele era o cabeça, ele tinha uma relação ele tinha uma função, uma posição de superioridade e poder. Então você imagina, a mulher era completamente desprezada, inclusive mulheres que não eram casadas na época, que eram divorciadas ou eram viúvas, eram completamente desprezadas, e o marido ou o homem da sociedade colocado numa posição de poder, era aquele que poderia falar, aquele que podia estar no meios políticos, enfim, e a mulher lá largada ao vento só poder. A mulher servia aqui só para servir mesmo, né? Ela estava ali só para servir e para parir criança, para parir menino, entendeu? Ela só servia para isso ali na sociedade. No século XIX, elas vão começar a mudar essa concepção sobre a real função da mulher dentro da sociedade. E aí, na Revolução Francesa de 1789, existe a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí, essa pessoa incrível, Olympe, ela vai escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E aí, ela quer fazer com que a sociedade entenda que a mulher, ela precisa estar inserida, ela é indivíduo e ela faz parte de uma sociedade. O que ela quer traçar aqui é exatamente isso, que o homem ele não pode ser considerado somente como um indivíduo e cidadão. A mulher também precisa estar inserida dentro dessa sociedade. E é isso que ela vem tentando escrever dentro dessa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Porém, o resultado disso foi a morte dela em 1793, que ela é enforcada em praça pública em Paris por ter escrito esse manifesto, porque esse manifesto era de uma revolução, enfim, os homens se sentiram muito ofendidos e fragilizados. Só que o movimento feminista, ele ganha uma pressão muito maior quando isso aqui acontece, quando ela morre. Porque as mulheres entendam, peraí, eu sou mulher, eu sou indivíduo, eu sou mas eu componho uma sociedade. Meu papel não pode ser somente servir e estar para servir, para procriar. Eu tenho um papel na sociedade, esse papel precisa ser reconhecido. Eu tenho que ter o direito do voto, eu tenho que ter o direito sobre o meu próprio corpo, eu tenho que ter o direito de escolher ou não casar. E aí ganham-se esses direitos, porém, por isso que o movimento feminista é muito importante, que essas mulheres ganham esses direitos, mas elas são segregadas desses espaços. Então, uma mulher dentro de um espaço político, muitas e muitas vezes, ela é silenciada dentro desse espaço e não existem iniciativas para que ela seja representada dentro desse espaço, tá? Por isso que a eleição da presidenta Dilma foi muito importante no nosso país, porque era uma mulher ocupando um espaço político e uma posição de poder dentro do país. Então, não se esqueça disso, tá? E aí a mulher precisa ser representada dentro da política. Para além disso, ela precisa ter os seus direitos sobre o seu corpo e ela precisa ter os seus direitos sobre o que ela quer decidir fazer da sua vida. Ela precisa ter autonomia para não ser dependente de um homem. E aí é por isso que o movimento feminista é muito importante, porque ele vai dar isso, e mesmo que as pessoas tenham esse direito, as mulheres passam desse direito, elas são
silenciadas e muitas vezes são constrangidas por exercer esse direito que é dela, que foi conquistado por ela para que ela faça uso. E aí o movimento feminista, ele se coloca para garantir o direito de que a mulher possa ser representada na política, que ela possa ter direito sobre o seu corpo, que ela possa ter direito sobre a sua saúde, até mesmo dentro do casamento, porque existem mulheres que são violentadas dentro do casamento, existem mulheres que não têm uma educação sexual, uma educação social, porque não foram ensinadas assim. E aí o movimento feminista, ele não é só um movimento de ir para a rua e de fazer manifestações, ele é um movimento para educar essas mulheres também sobre os seus próprios direitos, e por isso é um movimento de extrema importância até hoje. Então, falamos sobre o feminismo e agora vamos para uma das vertentes do feminismo, que é também muito importante, que é o feminismo negro. E por que ele é importante? O feminismo original, né, o primeiro surgimento do feminismo, ele está falando sobre a mulher, o papel da mulher, entendendo que a mulher faz parte da sociedade. Ele está falando do papel da mulher para a sociedade, a posição com que ela ocupa, dizendo então, afirmando que ela tem uma posição na sociedade, ok? No feminismo negro, o problema é exatamente outro, porque não existe mulher negra reconhecida dentro da sociedade. Então, enquanto a mulher não tinha representatividade de outras mulheres na política, aqui a mulher, ou na política, na educação, seja lá nas outras esferas da sociedade, a mulher negra aqui, ela está lutando para existir, para fazer, olha só, a gente está aqui, a gente tem as nossas particularidades, a gente também é sujeito, a gente também é indivíduo dentro da sociedade, a gente quer ser reconhecida como tal. E aí, enquanto a mulher branca e de classe média do feminismo original está falando sobre trabalhar e estudar, a mulher do movimento negro, ela está tentando fazer com que ela seja reconhecida como ser humano e para de ser objetificada e sexualizada nesses espaços. Porque na época da escravidão, as mulheres negras, elas não eram somente escravas e cuidavam das casas e cuidavam dos filhos das suas senhoras. Elas eram muitas vezes violentadas e tinham a sua existência subtraída por serem negras. Não era a mesma realidade que uma mulher branca tinha. Então, por isso existe o feminismo negro, porque ele foi feito para garantir o direito da mulher negra de existência, de ser reconhecida como indivíduo dentro de uma sociedade, tá? E aí a gente entende que a abordagem do feminismo não é uma abordagem racial. Ela não fala sobre as diferenças entre raças. Ah, Desirê, mas existem diferenças entre raças? Existem. A oportunidade que uma mulher branca tem para estudar é a mesma oportunidade que uma mulher negra tem de estudar? Não é, nunca foi, e se a gente parar de lutar pelas coisas, elas vão deixar de existir. Então a mulher negra vai voltar a não ter um papel definido, uma posição definida na sociedade que não seja o serviço. Então a gente vê que existe uma desigualdade racial dentro do próprio movimento feminista, existe uma desigualdade racial, porque enquanto uma luta para ocupar o mesmo direito que o homem, de ter os mesmos direitos, de receber o mesmo salário, exercendo a mesma função e a mesma carga horária, a mulher negra, ela quer o direito de existir, de ser reconhecida dentro da sociedade, como um indivíduo que tem as suas subsistências, que tem suas questões pessoais, que precisa trabalhar, mas que ela precisa ter opções de trabalho. Porque a desigualdade racial dentro do movimento vai falar o seguinte: a mulher feminista, branca, de classe média, ela começa a estudar, ela começa a trabalhar e ela tem várias opções de que meio de trabalho, qual forma de trabalho ela quer exercer. Tá? Ela pode ser administradora, ela pode ser médica, ela pode ser veterinária. Já a mulher negra, se ela vai para uma proposta de trabalho, ou se ela busca uma condição melhor de estudo, o que é empenhado para ela são sempre as funções de serviço. Então, a desigualdade racial, ela vai para o emprego, a desigualdade racial, ela se manifesta na educação, no local de moradia, na forma com que ela se apresenta. Uma mulher branca jamais vai
de classe média ou que está buscando, que faz parte da classe trabalhadora, ela não vai passar por um constrangimento que a mulher negra passa na hora que ela vai para uma entrevista de emprego, que é, olha, você precisa alisar o seu cabelo porque o seu cabelo destoa no ambiente, porque ele é crespo, ou porque ele é muito alvoroçado, ou porque ele está muito para cima, ou coisa do tipo. São coisas que estão presentes dentro do feminismo, porque existe um assédio dentro das estruturas de trabalho, mas tem um diferencial do racismo dentro dessas estruturas de trabalho, dessas estruturas de educação, tá? Então a gente tem toda essa questão. Para além disso, existe uma conquista da representatividade da mulher dentro do meio político. Ela passa a poder votar. Só que a mulher que vai passar a votar, ou a mulher, ou a candidata que surge aí como opção de voto para a mulher branca, não é a mesma que surge como opção de voto para a mulher negra. Porque não vai falar sobre as importâncias e sobre as questões da mulher negra. Porque não vai falar sobre as condições de trabalho que a mulher negra é apresentada para exercer, sobre as condições de educação para a mulher negra. Vai falar sobre condições voltadas para a maioria da população, que o movimento negro é tratado como minoria, então não estou falando sobre a questão de populacional, mas uma questão de ideias dominantes, que é uma coisa que a gente vai estudando mais a fundo, mas sobre as ideias das pessoas de classe média, as ideias das pessoas brancas, são consideradas como ideias dominantes, tá? E aí a gente vai aprofundar isso ao longo do tempo. Mas essa minoria aqui, ela não vai ser representada por uma mulher branca que seja envolvida na política minimamente, ela não vai ter essa representatividade. Então é importante que o movimento negro se estabeleça para que exista representatividade para as crianças e para as mulheres adultas e jovens negras, tá? E aí o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, ele anteriormente era um movimento majoritariamente para homens, porque se faz parte de um meio político, e aí dentro do próprio movimento negro, essas mulheres não tinham representatividade. Então se cria a vertente do movimento negro para que elas pudessem ser inseridas dentro do movimento negro mais especificamente, mas para que elas tivessem para que elas pudessem serem representadas, tá? E aí tem a Angela Davis, que com a sua obra Mulheres, Raça e Classe, é uma precursora do movimento negro, do movimento feminista negro dentro da sociedade. E a Leila Gonçalves, que vai falar: a tomada de consciência da opressão ocorre, antes de tudo, pelo racial. Então, primeiro eu preciso entender a função da mulher preta na sociedade, como ela é vista, não a função dela, mas como ela é vista. Todos os estigmas, todos os preconceitos referentes à mulher negra. A partir daí, se tem uma necessidade de representar essa mulher negra e de garantir os direitos dela como indivíduo e como parte de uma sociedade. Ela não vai mais ser deixada de lado nem pelo movimento feminista e muito menos pelo movimento negro. Ela consegue juntar as duas coisas e, através disso, garantir os seus direitos e sua representatividade. Então, e aí nós vimos todos os movimentos sociais, que também foram muito importantes. Tem o movimento LGBTQIA+, mas esse movimento aqui, o movimento estudantil, ele teve, principalmente aqui no Brasil, ele foi de extrema importância, porque ele ajudou a definir algumas coisas aqui, tá? Na forma da nossa organização social. Primeiro que o movimento estudantil surgiu em 1940, no movimento O Petróleo é Nosso. O movimento estudantil ele teve imensa importância, porque o movimento estudantil ele traz a força, a juventude, de fato, para dentro dos movimentos. E existem várias formas de organização do movimento estudantil. Dentro das escolas, ele é conhecido como, ele tem uma sua vertente, que é o Grêmio Estudantil, e é onde os alunos têm esse, vou colocar como órgão, uma entidade, para corresponder às expectativas dos alunos, para garantir o direito dos alunos e fazer essa conexão do corpo docente com o corpo discente, tá? E aí o Grêmio Estudantil vai representar os alunos. Por exemplo, eu estudei numa escola em que fui presidente do Grêmio Estudantil na época, e a gente tinha alguns conflitos durante as aulas, na sala de aula, pelo comportamento de alguns professores, porque eram mais conservadores e às vezes exageravam na hora de expor a sua opinião,
e acabavam comprometendo ou colocando os alunos em situação de constrangimento. E muitas vezes eu já tive relatos de professores racistas, de professores que assediavam as alunas. Então tem tudo isso que acontece em escola, tá? Você está lidando com pessoas, e aí tem pessoas que têm um caráter legal e tem pessoas que têm desvio de caráter. O Grêmio Estudantil, ele fazia essa conexão entre o que o aluno trazia e o que realmente, e para garantir que esse aluno não seja agredido, porque toda forma de preconceito é uma agressão. Então, para garantir que esse aluno não seja agredido dentro da sala de aula, existe o Grêmio Estudantil, que o Grêmio Estudantil vai conversar com esse professor, o Grêmio Estudantil vai entrar em contato com a direção da escola. Se tiver que fazer manifestação, paralisação, greve dentro da escola, a gente faz também, a gente fazia também. O movimento das ocupações que aconteceram, muitos deles foram dados através do Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil se posicionou sobre melhorias sobre condições melhores de ensino dentro das escolas, principalmente escolas públicas, e aí se fizeram ocupações, se organizaram para ocupar as escolas, o que realmente trouxe uma certa melhoria, e a gente pode ver isso. O Grêmio Estudantil, ele também vem para garantir os direitos dos estudantes na questão da estrutura da sala de aula. Por exemplo, escolas que não têm ar-condicionado, escolas que têm carteiras que estão sucateadas, escolas que não são pintadas, escolas que têm tudo que é questão de estrutura. O Grêmio Estudantil, ele faz essa conexão do aluno com os seus requerimentos, os seus motivos, os seus interesses, junto com o corpo docente, tá? Então, para isso que serve o Grêmio Estudantil. E aí existem outras organizações, que é a UBS. A UBS é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, geralmente estudantes do ensino médio, tá? A ULE, que é a União Estadual dos Estudantes, que vai fazer a junção desses movimentos aqui, ó, e ela é como se fosse uma cadeia hierárquica mesmo, tá? E aí ela vai construir junto com esses estudantes e garantir os direitos desses estudantes para o Estado, entendeu? Então, existe um padrão de ensino dado pelo Estado. Os estudantes se organizam para que, caso alguma coisa esteja sendo insatisfatória, eles poderem se organizar, e aí, através da UE, eles fazem essa comunicação do Estado com as escolas, com os estudantes, tá? E aí tem a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes do Brasil. Essa entidade foi uma das entidades mais importantes historicamente, porque ela esteve presente em 1940, esteve presente em 1964 e esteve presente nas diretas já em 1993 a 1984. Ela é de extrema importância, porque ela deu força ao movimento estudantil. Na verdade, ela foi ferramenta para que os movimentos, por exemplo, principalmente as diretas já, tivessem mais força, tivessem mais número, né? Inclusive foi uma entidade que foi colocada, como é que se fala? Foi marginalizada nesse período da ditadura no Brasil. Ela acabou, essa entidade, teve sua sede explodida, tiveram várias situações de agressão aos estudantes, aos militantes desse movimento estudantil, dessa entidade, e ela foi marginalizada nesse período e só volta bem depois com uma nova sede, uma nova forma de organização, tá? Mas ela foi de extrema importância durante todo o período da ditadura, de extrema importância nas diretas já, em 1940 também ela foi muito importante no movimento Nosso Petróleo. E aí, depois de sofrer retaliações quanto a isso, ela retorna e continua organizando os estudantes a nível nacional. E existem duas coisas muito importantes também que vocês vão conhecer mais na universidade. Eu já estou falando que você vai conseguir passar para a universidade que você quer, no curso que você quer, vamos profetizar, né? A gente joga no universo e o universo traz para a gente de volta. Então, é isso. Que é o DCE e o CA. O DCE é o Diretório Central dos Estudantes. Toda universidade que oferece mais de um curso superior, ela pode ser construída através de um DCE, que também é para representar os estudantes dentro daquela instituição, tá? E aí e eles também estão vinculados à UNE, tá bom? Então, eles se organizam a fim de garantir os direitos dos estudantes, a fim de dar uma forma melhor de diálogo entre os estudantes e a instituição, tá bom? E o CA, que são os centros acadêmicos, que geralmente são representados dentro dos cursos, entendeu? Eu faço curso de Ciências Sociais na UF Campus e aí eu tenho um CA dentro da minha disciplina, que é um corpo de
existe campanha, assim como no Grêmio Estudantil e nas outras partes das entidades, existe campanha, existe comunicação, existe... como é que fala? Como é que fala, gente? Mandato, existe tudo isso. E aí, tudo isso aqui se baseia no movimento estudantil. O movimento estudantil ele é muito importante. Lembra do exemplo que eu dei dos estudantes que estavam querendo seus direitos para conseguir acessar o ônibus, para poder chegar até a escola, chegar em casa? Então, isso foi feito pelo movimento estudantil, mas especificamente por uma entidade chamada UME. Essa entidade se chama União Meritiense dos Estudantes e ela funciona em São João de Meriti. Então, os estudantes, na época, eles tinham o apoio de uma entidade municipal que fez todo esse projeto sobre o passe livre. Esse projeto do passe livre, eu fiz parte dessa movimentação, a gente parava ônibus, a gente passava em escola, a gente conversava com os alunos, a gente construiu muitos grêmios estudantis nesse período, porque muitos alunos de São João de Meriti, da rede estadual e da rede municipal, se sentiam ameaçados porque não conseguiam ir até a escola, muitas vezes porque não tinham o RIU-CARD, tem todo um processo para você solicitar o RIU-CARD. Então, a UME fez uma movimentação para que esses estudantes pudessem ter acesso ao passe livre, que foi aprovado depois de muito tempo, mas foi aprovado depois de muita luta e garantiu o direito dos estudantes. Então, essas pessoas aqui já foram taxadas, esses movimentos aqui, já foram taxados como baderneiros, como vagabundos e etc. Mas, na verdade, eles só estavam tentando garantir um direito que é previsto em Constituição. Primeiro, que é o direito de ir e vir das pessoas, e o direito de ter acesso à educação de qualidade, ter acesso de organização dentro das instituições de ensino. Esses direitos aqui são garantidos pelos movimentos sociais, são garantidos especificamente pelo movimento estudantil, e os direitos das mulheres pelo movimento feminista, e os direitos da mulher preta pelo movimento feminista negro, e o direito dos trabalhadores, e os direitos do LGBTQIA+, que são pessoas muitas vezes são marginalizadas dentro das instituições, não conseguem trabalho, não conseguem estudar, não conseguem ter uma formação de qualidade. Os movimentos sociais, lembrando, são movimentos, são a forma de manifestar e fazer a manutenção dos direitos de indivíduos. Porque somos todos indivíduos dentro de uma sociedade. Todos têm suas subjetividades. Eu tenho a minha, você tem a sua, e a gente precisa ter os nossos direitos garantidos. E é através de movimento social que a gente consegue isso. Gostou da aula? Então dá um like, compartilha, chama os amigos, estude. Essas questões aqui caem no Enem. A gente vai deixar um banco de questões na descrição do vídeo, que aí você pode ter acesso ao resumo da aula e ao banco de questões. É muito importante que você estude isso aqui, porque vai cair no Enem, e é muito importante que você esteja com tudo isso na ponta da língua, principalmente para não falar besteira na internet, né? Não falar que é uma galera mimizenta e tal, você conseguiu entender as lutas dessas pessoas, e é importante valorizar essas lutas. Tudo bem? Dá o like aí, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, põe nas redes sociais que a gente vai estar junto, garantindo que você tenha acesso de ensino de qualidade, consiga tirar uma nota legal no Enem e consiga passar no seu vestibular, no curso que você quer, para a universidade que você quer. Já é? Muito obrigada pela sua atenção e tchau, tchau!